Saudações, meus amigos, meus irmãos. Bem-vindos à Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. É com grande alegria que nós damos continuidade a uma série de estudos que nós vemos fazendo sobre personalidades encontradas na Bíblia, para que nós tomemos as lições de suas vidas para aplicar às nossas vidas. O personagem de hoje é um personagem extremamente interessante, que é uma honra compartilhar com os irmãos esses momentos de estudo, que é Lucas. Sim, Lucas. E é sobre ele e sobre os ensinos de vida dele que nós vamos meditar nessa curta aula que nós temos hoje sobre a vida de Lucas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de maneira remota, podermos nos reunirmos para estudar a Tua Palavra, para ouvirmos de Ti qual é a Tua mensagem para cada um de nós, hoje e sempre. Venha estar com cada um de nós, que Teu Espírito tenha livre acesso a todos nós, a começar em mim, para que a Tua Palavra, a Tua vontade e os Teus desígnios sejam expressos e interiorizados em nossos corações. E rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar nossa aula lendo o trecho inicial do Evangelho segundo Lucas, que está lá no capítulo 1, os 4 primeiros versículos, que eu acho que já dá uma abertura muito interessante para esse estudo. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Meus irmãos, Jesus Cristo causou um reboliço. A vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, apesar de ser tão curto, ele causou um reboliço em toda a região ali da Ásia Menor, também conhecido como Oriente Médio, e foi se esparramando no mundo inteiro. E a morte e ressurreição de Cristo levou muitas pessoas a reconsiderar suas posições, a reconsiderar a sua visão de vida e sua perspectiva de vida. Então, nesta época, surgiram muitas narrativas de Jesus Cristo, sua obra e seu ministério, produzidas por muitas pessoas. Algumas testemunhas diretas, alguns eram discípulos, alguns ouviram falar e alguns devagavam, devaneavam e acabavam escrevendo um monte de besteira. O fato é que nesse início do cristianismo nós tínhamos uma situação ímpar, onde nós tínhamos muita gente se propondo a falar sobre o cristianismo, graças a Deus, e muito poucos escritos confiáveis para se basear. Lembre que não existia o Novo Testamento. Ele ainda estava se formando. Então, o que nós tínhamos era uma profusão de textos e de testemunhos nesta época. Lucas tem um mérito interessantíssimo. Ele pegou de uma maneira muito sistemática, de uma maneira que eu diria científica,
pegou todos os fatos que ele conseguiu reunir e colocou em uma sequência lógica para que pudesse ser entendido pelas pessoas. Especificamente, ele escreveu para Teófilo, né, para que ele entendesse e dessa maneira se estendesse esse entendimento a outros, e para que as pessoas entendessem do que é que nós estamos falando quando nós falamos sobre cristianismo, para as pessoas entenderem, afinal, qual é este ministério de Jesus Cristo aqui na Terra e qual é parte desse mistério da sua vida conosco como Deus. Bom, Lucas, ele tem algumas particularidades interessantes, sobretudo se nós considerarmos com outros autores da Bíblia. Por exemplo, vocês sabiam que Lucas é o escritor mais profícuo de todo o Novo Testamento? Pois é. Para os irmãos terem uma ideia, só os 2 livros de Lucas, o Evangelho de Lucas mais Atos dos Apóstolos, esses 2 somados, ele representa 27% do conteúdo que existe dentro do Novo Testamento. E Lucas é de longe o maior escritor em número de páginas dentro do Novo Testamento. O que é notável, sim, principalmente porque Lucas, ao contrário da grande maioria dos autores, ele não era judeu. Tudo indica que ele era de Antioquia, uma região que fica ao norte da atual Síria, né? E, de certa forma, vizinha da própria Grécia, e era um treinado na ciência grega, na filosofia grega, nas letras gregas, e também feito medicina. Sim, ele era médico. Então isso torna Lucas uma pessoa bastante diferente do padrão, digamos assim, que nós vemos de autores que estão incluídos no cânone que nós usamos hoje do Novo Testamento. Bom, Lucas muito provavelmente é alguém nascido e educado na região de Antioquia, só para os irmãos terem uma ideia. 400 anos antes de Cristo, os gregos tomaram toda aquela parte da Ásia Menor, toda a parte do Oriente Médio, incluindo a Palestina, incluindo o Egito. Toda essa região, ela foi tomada pelos gregos, que ficaram como dominantes desta região por quase 400 anos. Foi apenas no ano 60 a.C. que os romanos reverteram isso e tomaram aquela região. Pois bem, a cultura grega, a maneira de pensar, a ênfase que os gregos davam em educação e construção de universidade, persistiu neste mundo que era grego por tantos séculos, como uma herança grega mesmo nos tempos de Jesus Cristo. E dentro deste mundo no Oriente Médio, 2 cidades particularmente se destacavam como centros de cultura, da universidade e de formação de alto nível que tinha naquela região. Uma, que era a maior de todas, era Alexandria. Alexandria era a capital cultural deste universo que nós estamos falando. E é de lá, por exemplo, que veio Barnabé, educado lá, nascido ali. Um outro centro que existia era justamente Antioquia, onde tudo indica que Lucas recebeu sua educação e seu treinamento como médico. Uma coisa muito interessante é o seguinte: quando os relatos de Lucas começam a aparecer, isso devia ser mais ou menos numa época em que Paulo já deveria ter ao redor de uns 50 anos. Isso é bastante interessante pelo fato de como Lucas entra nessa história toda.
Pois bem, Paulo, os irmãos conhecem o ministério de Paulo, ele teve um ministério bastante atribulado. Foi preso muitas vezes, açoitado, batido. E, lembre-se, ao redor de 50 anos, sobretudo naquela época, ele era tido como uma idade de velhinhos já. Não era algo fácil para Paulo suportar todas essas coisas em suas viagens missionárias, em seus desafios, nas diversas partes onde ele ia pregar e difundir o evangelho. Provavelmente foi justamente buscando auxílio médico que Paulo deve ter tido seus primeiros contatos com Lucas, que se converteu e permaneceu com Paulo, a tal ponto que nos últimos tempos da vida de Paulo, Lucas ficou como o único remanescente daqueles que acompanhavam a Paulo lá em Roma. Então, Lucas foi alguém muito próximo de Paulo. Curiosamente, Lucas, a pessoa de Lucas, ele é mencionada nominalmente e diretamente apenas 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, obviamente. E as 3 vezes é mencionado por Paulo. Portanto, nós temos menção de Lucas por Paulo na carta aos Colossenses 4,14, em 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. Bom, como nosso amigo Lucas, ele é mencionado só essas poucas vezes, mas a obra dele fica muito clara em grande parte das viagens e das narrativas do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele é bastante claro para nós que Lucas, sim, esse não judeu, veja, não judeu, médico, acompanhou Paulo em suas próprias viagens, por exemplo, na segunda viagem missionária no norte da Turquia e na viagem dele para Roma. Lembra aquela história que o navio naufragou, etc., né? Pois é, lá estava Lucas, também com Paulo. Lucas, ao que tudo indica, não é uma testemunha ocular direto da vida e da obra de Jesus Cristo. Isso é bastante interessante, porque, como eu disse, nesta época surgiram muitos escritos que, com o tempo, foram deixados de lado e não participaram do cânone, ou seja, da Bíblia que nós utilizamos até hoje. Quero lembrar que um dos critérios que os estudiosos usaram quando formaram o cânone da Bíblia, certamente inspirado pelo Espírito Santo, foi que os autores tivessem tido contato direto com Jesus Cristo. E o interessante é que Lucas entrou. Lucas entrou devido à sua meticulosa pesquisa de busca entre aqueles que estiveram em contato direto com Jesus para construir a sua narrativa. Isso é um ponto muito importante e que torna Lucas um personagem bastante interessante para estudarmos e para mirarmos como um exemplo para as nossas vidas. É interessante que Lucas é provavelmente o primeiro médico missionário. Veja, isso é um outro ponto interessante. Quando nós falamos de Jesus Cristo vindo ao mundo para os pobres de espírito, nós normalmente associamos que nós estamos falando daquelas pessoas que não têm possessões nenhuma. E o original lembra exatamente isso, mas também
as mesmas palavras utilizadas para pobre na palavra de Deus, nesse contexto de Jesus Cristo, dizendo que veio aos pobres, ele se aplica também àqueles que são excluídos ou não conformes, que não estão em conformidade com a realidade, com as ideias majoritárias da sociedade que está vivendo. Portanto, sim, era pobre Nicodemos, coletor de imposto. Era pobre Lázaro. Sim, Lázaro, do ponto de vista financeiro, não era pobre. Não no contexto que tinha, mas do ponto de vista deste vocábulo, era pobre. Era pobre Paulo, doutor na lei. Era pobre Pedro, um humilde pescador da Galileia. Era pobre Lucas, um médico renomado, bem formado, provavelmente vindo de uma família importante, assim como Apolo, por exemplo, e outros personagens que vinham também de famílias importantes e tinham tido uma excelente educação, muito, mas muito acima da média das pessoas da época em que viviam. Portanto, isso é uma das lições. Jesus Cristo veio para todo aquele excluído, para todos aqueles que não estão em conformidade com a realidade do mundo de hoje, para todo aquele que não aceita a injustiça, para todo aquele que não aceita esse distanciamento do ser humano de Deus. Independentemente se ele ganha um salário mínimo, se ele ganha sabe Deus lá quanto, não é essa distinção que Jesus Cristo faz na vida das pessoas. Lucas, como eu disse, é o primeiro médico missionário e, curiosamente, um médico que não era judeu. Algo também bastante interessante nesse contexto que nós vemos do Novo Testamento, onde é comum, muito comum, por séculos, as pessoas fazerem um primeiro julgamento sobre os judeus de maneira geral, clamando que os judeus não aceitaram Jesus Cristo, que são gente muito ruim e que são malvados, devem ser excluídos, devem ser perseguidos. Isso foi usado como argumento forte para a perseguição de judeus durante séculos e até hoje, né? E que judeus é isso, aquilo, aquilo outro. E as pessoas esquecem de enxergar na própria palavra de Deus, já estou dizendo no Novo Testamento, já nem vou falar, obviamente, do Antigo Testamento, que praticamente todos os personagens eram judeus. Haviam alguns personagens não judeus, entre eles, nosso amigo Lucas. Lucas, autor de 27% de todo o Novo Testamento, ele não era judeu. Alguns dizem ainda que, além desses 27% desses dois livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos de Apóstolos, ele também teria escrito, a partir do ditado de Pedro, as cartas de Pedro, porque Pedro não tinha uma formação, segundo uns estudiosos, para escrever num grego com a qualidade com que essas cartas são apresentadas. Então, provavelmente, alguns acreditam, alguns estudiosos, que Lucas tomou esse registro de Pedro e escreveu para Pedro, dada a característica do grego, da qualidade do grego encontrado nessas cartas. Mas isso é especulação. Outros também falam que pode ter sido Paulo ou qualquer outra pessoa que fosse bastante conhecedora de grego, que funcionava como uma espécie de secretário para Pedro quando ele redigiu essas cartas que foram incluídas no cânone bíblico. Um outro ponto interessante é que, devido à própria característica de formação de Lucas, ele tinha uma base para ser muito sistemático, ou como nós podemos dizer, científico nos termos de hoje, quando nós falamos. Ele era um grande historiador. Um grande historiador porque ele tinha método, ou seja,
Eu, para incluir um determinado texto, eu tenho que fazer esse tipo de pesquisa, organizar assim, assado. Então, isso transformou as narrativas de Lucas extremamente valiosas para o cristianismo, razão pela qual, eu imagino, levou a incluir os escritos de Lucas no cânone do Novo Testamento, muito embora Lucas nunca tivesse tido contato com Jesus Cristo enquanto ele esteve com seu ministério aqui na Terra. Naturalmente, além de ser um médico missionário, além de ser um historiador, Lucas também era um evangelista. Lucas, a partir do ponto que se envolveu com Paulo, ele se tornou claramente e completamente dedicado à tarefa de evangelismo. Naturalmente, ele acompanhava Paulo para ir remendando Paulo depois de cada pancada que o coitado recebia, naufrágio, açoite, prisão, e ele virou uma espécie de médico privado de Paulo. Mas ele também se envolveu muitíssimo em evangelismo, a tal ponto de substituir o próprio apóstolo Paulo em Roma, quando das épocas que ele era trancafiado na cadeia. Com isso, meus irmãos, nós temos que dizer que Lucas foi um exemplo muito interessante de não judeu, isso é o primeiro ponto, de excelente formação, de muito provavelmente muito boa família, em termos de importância e de riquezas, que abriu mão disso tudo por Jesus Cristo e pelo ministério por Jesus Cristo. Isso trouxe como consequência uma vida que fez muita diferença. Fez diferença imediata para Paulo, por exemplo, fez diferença imediata para muitos e muitos que receberam o Evangelho, receberam a verdade de Jesus Cristo e a pregação da graça através da obra direta de Lucas, e a todos nós, até nos dias de hoje, por 20 séculos, que temos recebido essas boas novas através dos escritos inspirados pelo Espírito Santo e deixados por Lucas. Eu gostaria de voltar e falar algumas lições que a gente imagina que são relevantes para a vida, que podemos tirar da vida de Lucas. Primeira coisa que para mim me chama muitíssimo a atenção é o trato sério, a maneira séria que Lucas encarou a obra de Deus. Ele definitivamente se esforçou para dar o melhor possível nesta obra. Ele fez, por exemplo, a escrita do Evangelho de Lucas. Ele deixou bem claro no texto que nós vimos e lemos logo no início, que ele fez uma longa pesquisa, muitas conversas, conversou com muita gente, fez muitas ações e sistematizou algo muito complicado, a tal ponto que ele gerou uma obra ímpar. O Evangelho de Lucas é ímpar dentro da palavra de Deus. Resultado de um esforço de alguém que estava dedicado a fazer o seu melhor para Jesus Cristo. Eu acho interessante, e só para os irmãos sentirem algumas coisas que para mim é muito, muito interessante e indicativo desse tipo de trabalho. Eu tenho aqui, por exemplo, que Lucas, ele é o único que conta, por exemplo, sobre a infância de Jesus Cristo. Nenhum outro evangelho, nenhuma outra passagem da Bíblia conta alguma coisa sequer da infância de Jesus Cristo. Lucas conta. O resultado? Provavelmente de pesquisas em loco, ele deve ter ido lá para Nazaré, deve ter conversado com muita gente para tentar levantar esse tipo de quadro. Lucas, ele conta também do nascimento miraculoso de João Batista.
Lucas, eu acho isso aí uma das coisas mais interessantes do Evangelho de Lucas. Ele fala da genealogia de Jesus, até aí ele não é o único a falar sobre a genealogia de Jesus. Mas, ao contrário de outras referências da genealogia de Jesus, ele vem, olha, veio de José, veio desse. Os outros param em Davi. Lucas não, ele vai, desce até a ascendência direta de Adão. Jesus é apresentado não como apenas como um herdeiro de Davi, mas como herdeiro de Adão, e dessa forma estendido como um co-irmão nosso a toda a espécie humana, uma vez que todos nós somos descendentes de Abraão, de Adão. Uma outra coisa que torna o livro de Lucas muito interessante é que nenhum deles menciona uma quantidade tão grande de mulheres na história do ministério de Jesus Cristo. As mulheres são consideradas por Lucas de uma maneira muito diferente do que nós encontramos nos outros escritos da palavra de Deus. Lucas definitivamente tinha uma visão muito mais inclusiva das pessoas, sejam eles homens, mulheres, ricos, pobres, judeus ou gentil. Lucas nos centra muito na questão da oração. A oração é presente mais do que em qualquer outro texto da Bíblia nos escritos de Lucas. Uma coisa interessante que é consequência desse trabalho meticuloso de Lucas é que só ele incluiu 9 milagres que não estão em nenhum outro lugar da Bíblia. Certamente, Jesus Cristo, durante a sua vida, e especialmente durante seu ministério nos últimos 3 anos de vida, deve ter feito uma quantidade imensa de milagres, muito grande, que obviamente nem todos são narrados, só uma pequena parte disso é narrado nas Escrituras. Todavia, a grande parte deles são narradas em mais de uma referência, exceto que 9 milagres só Lucas relata, ninguém mais. 13 parábolas só estão no livro de Lucas. Então, para ter uma ideia do trabalho e da seriedade que ele levava à obra de Deus na sua vida. O sacrifício que são requeridos para servir a Jesus Cristo. Eu acho muito interessante que Lucas, por exemplo, em Lucas 9, 23, ele deixa muito claro que, ainda que a graça é graça, é de graça, o ser humano é esperado seguir a Jesus Cristo para se aperfeiçoar independentemente dos desafios que encontra na vida. E são muitos os desafios. E Lucas, com a ajuda de Deus, enfrentou todos esses desafios. Lucas venceu esses desafios com o suporte de Jesus Cristo na sua vida. Uma vida transformada que outorgou a ele um compromisso com a palavra a tal ponto de suportar essas adversidades. Uma outra coisa que é muito importante na vida de Lucas e que é uma das melhores lições é que deixou muito claro que Lucas não perdia a oportunidade para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, meus irmãos, não significa apenas, mas isso é importante, levar as pessoas ao Evangelho, ao pleno conhecimento da revelação de Jesus Cristo através da sua vida aqui na Terra. Mas mais que isso, ele não perdia a oportunidade para ajudar Paulo no seu trabalho evangelístico,
para ajudar a Paulo e a outros nos seus problemas de saúde física, doença, escoriações. Não perdia a oportunidade de destacar a importância no reino de Deus e no coração de Deus aos pobres de espírito, aos pobres materialmente, a todos aqueles que não estão conformados com a realidade do mundo pecaminoso que nós vivemos. Essas são as lições que nós podemos tirar brevemente da vida desta pessoa, Lucas, o evangelista, o doutor Lucas, o médico. Que Deus utilize da vida de Lucas como um exemplo para você e para mim, para nos aproximarmos ainda mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade que tivemos de meditarmos um pouco na tua palavra, de meditarmos um pouco sobre a vida daqueles que nos precederam e que se dedicaram a ti. Que essas lições preciosas sejam aprendidas e, mais que isso, sejam retidas e internadas nos nossos corações e resulte em mudança de vida, em mudança de atitude em cada um de nós que aqui estamos, com a ajuda do teu Espírito que habita em nós, para a honra e glória de ti, Senhor. Lhe rogamos por Jesus Cristo. Amém.